Antes de começar, um pequeno recado a todos. Se souber de algum irmão que não pôde vir, puder realizar, amanhã o pastor Souza estará aqui ministrando para nós. O grupo será ele que ministrará, que todos pudessem estar presentes e avisar os irmãos que não estão presentes para que possam vir. Amém? Vamos ler a palavra, aproveitando que todos estão em pé, em São João 14. São João 14, versículo 4 em diante. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o teu caminho, sobre o meu caminho. Aleluia. São João 14, versículo 4. São João 14, versículo 4. Cristo nos fala pelas palavras de João assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor meu Deus, neste momento reunimos em tua casa, Senhor. Nós sabemos que tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Mas queremos também refletir sobre o nosso caminho, se estamos trilhando este caminho que és a tua palavra, que és você, Senhor. Se estamos seguindo os teus passos, Senhor. E neste momento estamos aqui de coração aberto, peito aberto, para escutar a tua palavra, para ouvir o que tens para dizer, Senhor. Trabalha em nosso coração, fala conosco, Senhor. Usa este vaso, que o irmão Fernando não esteja frente, Senhor, mas tu fala por ele, Senhor. Que eu seja apenas um microfone para a tua voz, para a tua palavra, para que tu possas trabalhar cada coração, Senhor. Não somos aptos a trabalhar um ao outro, Senhor, mas tu és, Senhor. Tu és o grande arquiteto do universo. Tu és o grande criador, tu nos criaste, Senhor. Antes mesmo que pudéssemos nascer, tu já sabíamos o que falaríamos, o que pensaríamos e por onde andaríamos, Senhor. Então, neste momento, com este culto dedicado a ti, nós te pedimos, Senhor. Fala conosco, abençoa cada alma presente, para que possamos vivificar e crucificar a tua palavra eternamente. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse irmãos. São João 14 fala que ele disse mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Que ninguém chega lá se não for por ele. É verdade. Eu estava conversando com um amigo e nós conversando sobre a palavra. E eu vou nos fazer a mesma pergunta que ele me fez. Não é uma pergunta para você responder ao teu irmão, não é uma pergunta para você responder a um obreiro ou ao pastor, mas é uma pergunta para nós respondermos a nós mesmos no íntimo do nosso coração. É uma pergunta que realmente mexe com a estrutura de cada um, se você meditar acima disso. Eu tenho uma pequena história para ler para vocês, diferente, para fazer alusão ao texto, ao que Deus trabalhou comigo, ao que Deus tem mostrado a nós. Mas antes eu quero fazer duas perguntas. Duas simples perguntas que nos faz pensar o que estamos fazendo aqui nessa terra. Aleluia. Você é feliz como você está na sua situação hoje? Você é feliz como você está? Você tem certeza do caminho que você está caminhando? Que no final dele você encontrará a Jesus Cristo no arrebatamento? Aleluia. Você tem certeza do seu caminho? Isso não é só natural, mas também espiritual. Vamos colocar essa pergunta em tudo. No final deste caminho que você está caminhando, você encontrará Jesus Cristo no arrebatamento? Aleluia. Um casal de jovens recém-casados
num tempo difícil, era muito pobre e vivia de favores num sítio do interior. Um dia o marido fez a seguinte proposta para a esposa: querida, eu vou sair de casa, vou viajar para longe, arrumar um emprego melhor, trabalhar até ter condições para voltar e dar-te uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo vou ficar longe. Só peço uma coisa: que você me espere enquanto eu estiver fora. Seja fiel a mim, pois eu serei fiel a você. E assim sendo, o jovem saiu. Andou dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo em sua fazenda. O jovem chegou, se ofereceu para trabalhar, no que foi aceito. Pediu para fazer um acordo com o patrão, que também foi aceito. O pacto, o acordo, foi o seguinte: me deixe trabalhar pelo tempo que eu quiser, e quando eu achar que devo ir, o senhor me dispensa das minhas obrigações. Eu não quero receber todo o meu salário. Peço que o senhor coloque na poupança até o dia que eu for embora. No dia em que eu sair, o senhor me dá o dinheiro e eu sigo o meu caminho. Tudo combinado. Aquele jovem trabalhou durante 20 anos, sem férias, sem descansos. Depois de 20 anos, chegou para o patrão e disse: patrão, eu quero meu dinheiro, eu estou voltando para a minha casa. O patrão então lhe respondeu: tudo bem, afinal fizemos um acordo, eu vou cumprir. Só que antes eu vou te fazer uma proposta, tudo bem? Eu lhe dou o seu dinheiro e você vai embora. Ou lhe dou 3 conselhos e não lhe dou o dinheiro e você vai embora. Se eu lhe der o dinheiro, eu não lhe dou os conselhos. Se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Vá para o seu quarto, pense e depois me dê a resposta. Ele pensou durante 2 dias. Procurou o patrão e disse: eu quero os 3 conselhos. O patrão novamente frisou: se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. E o empregado respondeu: eu quero os conselhos. O patrão então falou: nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. Nunca tome atalhos na tua vida. Nunca tome atalhos. Nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser mortal. Nunca tome decisões em momento de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Após dar os conselhos, o patrão disse ao rapaz, que já não era tão jovem assim: aqui você tem 3 pães. 2 para você comer durante a viagem, que são estes, e este aqui maior para você comer com as suas forças, quando chegar em sua casa. O homem então seguiu de volta, depois de 20 anos longe de casa e da esposa que ele tanto amava. Após o primeiro dia, ele caminhando na estrada e tentou andar livre. Para onde tu vais? Eu vou de volta para minha casa. Há uns 15, 16 dias de caminhada daqui, para tal lugar. Não, vai por aqui, é melhor, aqui, ó, esse atalho. Tu vai fazer em 5, 6 dias. Eu ando para essas estradas a tempo. E ele pegou a estrada e aos pouquinhos começou a ir. Aí ele se lembrou do primeiro conselho e voltou. Voltou de volta para a verdadeira estrada, que era aquela que ele tinha tomado quando estava indo buscar o trabalho. O caminho era longo, mas ele lembrou do conselho. Logo mais à frente, em conversas com outras pessoas na estrada, ele soube que aquele atalho era uma armadilha num covil de ladrões. E passaram mais alguns dias, ele já exausto ao extremo pela caminhada, não existia carros, apenas cavalos, era um tempo difícil. Ele encontrou uma pensão, bem na beira da estrada. Ainda restava um pouco no bolso. Ele olhou, entrou na pensão, pagou a diária. Aquela noite ele repousaria e mais tarde, para continuar a volta à sua casa.
No meio da noite ele ouviu um grito horrível, um grito desesperador. Na mesma hora ele acordou, ele tirou as cobertas e se pôs na porta. Quando ele estava abrindo a porta, ele lembrou do segundo conselho: não seja curioso para aquilo que é. Ele fechou a porta, por mais que algo quisesse saber o que estava acontecendo. Ele voltou, deitou e dormiu. Naquela manhã, o hospedeiro, dono da cantina, olhou para ele, ele tomou o café e quando ele estava saindo: você não ouviu nenhum grito essa noite? Não. Você não ficou curioso? Eu ouvi, mas eu não fui atrás. É que meu filho tem ataques de loucura. Ele grita e quando as pessoas aparecem, eles matam e os enterram na mão. Você é um dos raros que sai desta pensão com vida. Então, o segundo conselho se valeu também. Ele agradeceu, baixou sua cabeça e prosseguiu a sua caminhada. Depois de um tempo na estrada, ele começou a reconhecer o lugar, as árvores e o local. Ele entrou no campo, começou a ver de longe a sua cabana, e ele foi se aproximando passo a passo. E quando ele chegou lá, ele reconheceu a silhueta, ainda havia um pouco de sol, era sua esposa. Porém, ela estava sentada na grama e havia um jovem em seu colo, enquanto ela acariciava os cabelos. E aquilo foi enchendo de furor o seu peito, os ciúmes e a raiva tomou conta. Ele decidiu que mataria sem piedade ela e seu amante. Ele se levantou e quando estava na direção, ele lembrou do terceiro conselho: não decidirá em momentos de ódio. Ele voltou a olhar assim, decidiu que dormiria ali mesmo. E voltou para o mato do livro. Ele decidiu que ele voltaria para seu antigo patrão e pediria para ele para continuar trabalhando, sendo que ele foi um servo excelente. Mas antes ele falaria com ela, diria que eu fui fiel a você e você não foi a mim. Ele se aproximou da casa e bateu na porta. Quando a esposa abriu e o reconheceu, ela o abraçou com uma alegria total e ele tentava afastá-la e ela não se afastava porque ela o amava. E ele, em meio a lágrimas, já a emoção florescendo, disse: por que você fez isso em 20 anos? Para nós eu fui fiel e você não fosse fiel. E ela disse, se afastando: o que houve? Esse tempo todo eu sempre fui fiel a você. Ou te eu a vi com um jovem amante? Ela disse: não. Quando você saiu por aquela porta, dias depois eu vi que estava grávida. E o teu filho tem 20 e poucos anos hoje. Ele entrou, conheceu o seu filho, contou toda a história de tudo que havia feito, e que por 3 conselhos ele abriu a mão, pela sabedoria e pelo conhecimento. Naquele momento ele abriu mão daquele dinheiro, mas ele estava de volta em casa. Enquanto a sua esposa preparava um café, para o primeiro café, o de jejum do dia, ele pegou aquele pão do fazendeiro, e quando eles foram cortar o pão, ali dentro estava o dinheiro dos 20 anos de trabalho. Naquele momento, ficou uma reflexão para todos os daquela família, quando ele falou os 3 conselhos. Nós temos um caminho em nossa vida chamado Evangelho, do qual o Senhor deixou, do qual Ele deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós temos caminho, às vezes, muitas decisões, temos atalhos que nos são apresentados, nós temos inúmeras coisas que nos são postas diante da nossa vida. E se lembrarmos dessa simples história, e naquele momento, daquele caminho, que aquela forte emoção veio, devido à luta nós nos formos na palavra, as coisas se tornam um pouco diferentes. E eu torno a fazer aquela pergunta diante dessa história: você tem certeza que o caminho que hoje você está caminhando
no final deste caminho, levado no natural e no espiritual, no pessoal e no público. Porque quando estamos sozinhos, ainda estamos nesse caminho. No final dele, você encontrará Cristo e ao arrebatamento? Amém? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Vocês têm essa certeza? O caminho de Deus feito para nós, o profeta nos fala no parágrafo 22 sobre esse caminho. O homem sempre quis fazer o seu próprio caminho. No jardim do Éden, Deus fez um homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus o fez perfeito. Porém o homem quis seu próprio caminho. Ele quis se intrometer. Ele queria descobrir. Então logo que ele caiu, nós estudamos isso essa semana, nos estudos da Escritura. Ele fez para si mesmo uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma. Ele mesmo descobriu a sua religião. Sua cobertura não daria certo. O homem foi sempre assim. Ele quer seu próprio caminho. Deus nos deu um caminho. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. E lhes digo, amigos, tem havido muitos homens a esta noite que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial na qual segurando não dará certo. Nada a não ser nascido de novo dará certo. Jesus Cristo disse: aquele que não nascer da água e do Espírito de modo algum encontrará o reino. Então nós temos um caminho que é a verdade e a vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E às vezes em pequenos detalhes nós deixamos de olhar para esse caminho. Às vezes nós achamos que um pequeno atalho vai nos ajudar a chegar a esse caminho. Mas isso não tem importância, isso não vai mudar em nada. Aí eu ainda estou vendo o caminho, eu estou me afastando um pouquinho mais. Mas isso não dará certo. Fica novamente aquela pergunta, então os atalhos que se mostram, sabendo que muitas vezes o que nos apegamos, no final não nos vai dar o que é necessário. Nós temos certeza do caminho que estamos caminhando. Nós somos felizes com o que nós temos neste caminho. Às vezes pode não parecer uma pergunta condizente com a outra, mas as duas estão alinhadas, referente ao caminho do Evangelho. Porque para esse caminho onde nós caminhamos, se nós trabalhamos apenas uma religião, um conjunto de regras, mesmo dentro da mensagem, apenas por querer seguir aquilo, sem amor, nós não seremos felizes. Neste caminho, apenas como um conjunto de regras, sem o amor, sem procurar viver, nós não seremos nem um pouco felizes. Há uma diferença. Então, amados, a pergunta quando se faz se somos realmente felizes e temos certeza do nosso caminho, não se refere à mensagem só, não se refere à palavra de Deus, mas se refere em um aspecto geral à nossa vida. Nós somos felizes no caminhar, nós somos felizes no trabalhar, nós somos felizes no viver, nós somos felizes no agir, nós somos felizes com o que nós queremos, nós somos felizes como vivemos, como andamos, como pensamos, porque tudo isso faz parte da nossa caminhada, é um conjunto total. Nós não podemos apenas talhar algo e achar que aquilo é certo, nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso interior, Deus fazer essa diferença. A palavra é o que nos mantém vivos, a palavra é o que nos traz, ela é o caminho, mas como nós trilhamos esse caminho? Esse jovem rapaz, ele foi buscar trabalho e ele estava voltando para esse caminho por amor. E a única forma de trilhar esse caminho do Evangelho é por amor. Se quisermos tomar atalhos, como muitas religiões dizem, isso não é tão necessário, isso também é aquele, o que tem a ver um pingentezinho, ele também ganhou um. Nós estamos tomando atalhos que nos oferecem. Só que já nos dá atalhos aqui na frente, de uma forma que tem uma armadilha para a nossa alma. Nós temos umas situações que Deus nos dá. O irmão Branda fala no caminho preparado para nós. Parágrafo 40. Deus sempre provê um caminho. Às vezes nos leva a passar por coisas agradáveis, às vezes pelos sofrimentos. Mas é o caminho provido por Deus. Deus o faz de qualquer forma. Vê? Às vezes nós temos esse caminho do Evangelho, mas é tão difícil seguirmos. O atalho era mais fácil. E às vezes nós temos um caminho pelo Evangelho e ele também é fácil e é prazeroso.
que vai fazer a diferença naquela hora difícil no caminhar? A experiência pessoal com Deus que te dá no caminho. Amém? Aquele conselho que a palavra te deu. Isso facilitará o teu caminho. Mas o caminho é longe. Mas se eu pegar a cara, eu posso estar com isso na minha vida. Então eu vou pelo caminho longo, pelo estreito. Vou por aquele que pode me guiar, para aquele que pode me firmar, para aquele que pode me dar uma certeza. Mas é tão difícil às vezes. João diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem mim. Nós, por nosso desejo, não queremos seguir esse caminho. Nós, por nosso desejo, não queremos ir a Ele. Deus nos chama, Deus nos busca e nós vamos. E somente para chegar lá é por Jesus Cristo. É pela Sua palavra. É pelo seu caminho. Parágrafo 69. Aleluia. E hoje, irmão e irmã, há um caminho provido para homens e mulheres que, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual morreu além do Calvário, e através do seu sangue nós temos remissão dos pecados, e podemos receber o batismo do Espírito Santo, como provação de Deus, que eles nos têm aceitado seu Filho, Cristo Jesus, seguramente protegidos. Aleluia. Lá no 71, é o caminho de Cristo, é Cristo o caminho provido por Deus. Ele é o sacrifício provido por Deus. Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Jeová Manassés. Ele é o nosso caminho. Ele é o caminho que devemos trilhar. Ele é a nossa diferença. Mas é tão difícil, irmão, mas Ele é o caminho. Mas é tão penoso, Ele é o caminho. Vamos nos manter firmes nesse caminho. É essa que faz a diferença. Às vezes nós temos muito o que falar, às vezes nós temos muito o que comentar, às vezes nós temos muitas situações, porém o caminho é somente a palavra. Amém. Mas é onde fica o segundo conselho, irmão, daquela palavra, daquele texto que você leu para nós. É que muitas vezes nesse caminho o diabo vem com algumas palavras do que é mal. Às vezes o diabo chega para nós para nos mostrar uma situação diferente. Aleluia. Uma situação diferente do que é real e do que poderia ser feito. Aí fica uma pequena diferença. Não apresse-se para saber o que é mal. Irmão, tu sabe o que fulano falou? Vamos orar. Não quero saber. Vai edificar a tua alma? Não. Irmão, tu sabe o que está acontecendo em tal igreja? Ah, então a igreja, deixa a igreja lá, ora por eles. O que está acontecendo na minha vida é importante. A salvação é individual. Ah, mas o irmão fulano ele está fazendo tal coisa. Ignore isso, ore por ele. O teu caminho é tu que tem que seguir. Porque se aquele jovem ouvisse o conselho do andar dele, ele estaria morto. Se aquele jovem, quando ele estava dormindo, exausto, cansado, ele não conseguiria se defender pela caminhada, ele já estava fraco, ouviu o grito para saber o que estava acontecendo, ele estaria morto. Às vezes o diabo vem com alguma coisa para que tu te interesse e tu te envolve no espírito e tu acaba morrendo espiritualmente. Às vezes é uma armadilha para ti. Se eles estão errando, ore por eles. Não compactue com isso. Não erre também em falar e levar adiante, em buscar. Porque às vezes eu comento que alguém errou e você, ao invés de orar para as pessoas, circula mais um pouco e ainda levar adiante. Vamos orar por ele. Vamos orar por ela. Seja irmão, seja irmã, seja uma situação, seja o que estiver acontecendo. Colocar ombro a ombro. Nós temos um caminho. Ah, mas ele falou de mim naquele momento. Vai com ele, de repente não é. E você perde teu irmão, tua irmã. Perde uma situação. Perde um companheirismo. Perde de sentir amor por ele. De repente ele não compreendeu algo, você não soube buscar o que houve, o que estava acontecendo, o que se passava na cabeça das pessoas. Aonde está o nosso caminho, que nós estamos caminhando? Isso vai nos levar a Jesus Cristo, irmão? Isso é um contexto geral. Isso é uma pergunta que nós devemos refletir em tudo. Neste caminho, essa minha roupa leva a Jesus Cristo? Porque, se eu não me engano, aqui nessa caminhada, há regras quanto vestimentas. O meu pensar leva a Jesus Cristo. Porque Ele esquadrinha os corações. Ele é Deus. O meu viver leva a Jesus Cristo. O olhar ao lado, o buscar, todas as coisas, a mensagem em sua presença.
parágrafo 69 e 70. Porque o buscar, como eu falei, o levar, vai ter uma experiência pessoal com Deus, e a diferença está aqui, ó. Mas quando ele encontrou a presença de Deus, falando de Jacó, ele reconheceu que ele era o pecador. O que ele fez? O que ele fez ele viu a sua oportunidade, ele tinha encontrado algo de que nem mesmo havia pensado antes. Ele permaneceu lá até que todos os pecados se tinham ido. Puxa, Deus trouxe a sua própria presença. Deus maneja um meio de trazer o homem à sua presença. Então, eles fazem a sua decisão. Alguns correm dele, outros seguem o caminho. Em outras palavras, que alguns correm dele, alguns correm para ele. Se eles são predestinados para a vida, eles creem nisso e agarram-se a isto. Se eles não são, eles procuram fugir e dizer, não há nada nisso. B, esse é o sujeito que está perdido. O sujeito confessa seu pecado e terá perdão. Se você esconde o seu pecado, você não prosperará. Não. Às vezes a gente tem um caminho a seguir, Deus nos dá, se aproxima, nos dá esperança, nos dá uma experiência pessoal com Ele. Mas às vezes temos que abrir mão de tantas coisas que a gente prefere o atalho. Se você naquele momento, você reconhecer o seu erro como Jacó fez, se aproximar dele, seguir o seu caminho, você terá prosperidade. Ele não teve prosperidade de Jacó até ele seguir o caminho de Deus. Ele enganou o seu sogro, fez o que fez e não prosperou. E ele teve que lutar uma noite inteira como um anjo, e depois ele pôde continuar o seu caminho com segurança. Até ali ele tinha medo do que o seu irmão ia fazer pelos seus erros. Depois que ele teve a experiência com Deus, que é uma coisa que acontece em todo o caminho, todo aquele que segue o caminho do Evangelho terá uma experiência com Deus, após aquilo você caminha com segurança. Amém. Porque você teve uma experiência. Até o contato com Deus no caminho, de volta para a sua terra, ele era Jacó, enganador. Quando ele chegou na frente de Deus, ele lutou com Deus, ele se arrependeu, buscou, ele era Israel, pai de muitas nações. Amém. Até ali ele tinha medo. Mandou pessoas à frente com presentes para que seu irmão o aceitasse. Depois que ele atuou com Deus e aprendeu e teve a experiência de Deus, que Deus se aproximou e ele aceitou, ele era Israel. O povo caminhava atrás. Ele ia na frente. Porque ele tinha segurança de Deus. Amém. Você está feliz como você está? Amém. Não sei, então busque uma experiência com Deus. Verdade. É uma das questões desse caminho. Esqueça o que é mal, esqueça o que os outros fazem, é a tua experiência pessoal, é a tua forma pessoal de buscar a palavra. Então, se você tem certeza do caminho que você está, mas não está feliz, busque uma experiência com Deus. Essa é a diferença, é o que pode mudar. Seus pés da curiosidade do que é mal, o tirará do caminho. O atalho que você tentar para pegar por qualquer lado, te tirará do caminho. Mas se você buscar a experiência com Deus, estando no caminho do Evangelho, indiferente do que os outros te falem, a palavra disse isso, a mensagem está assim, mas o obreiro fez tal coisa, o diácono fez tal coisa, o pastor fez tal coisa. A mensagem diz uma coisa, e se tu ler aqui, tu encontrarás dentro da Bíblia. Porque o que Paulo pregou, o lembrando também pregou. Ele não fugiu de nada disso. E se você seguir o que está aqui, nesse caminho, indiferente de olhar, se fulano, beltrano, porque eu posso decepcionar qualquer um, os obreiros podem decepcioná-los, o pastor pode decepcionar, mas Jesus Cristo jamais decepciona. Então, se você se mantiver nesse caminho, olhando para o caminho, que é Jesus Cristo, sem olhar para trás, sem olhar para o que é mal, você chegará ao final encontrando Jesus Cristo no arrebatamento. Essa é a diferença. Você caminha, você vai, você passa dificuldades, você passa por atropelos, você passa por tropeços, e a cada momento você se levanta, um machucado ou outro, mas você se levanta mais forte. Aquele homem, quando ele estava exausto, ele orou uma pensão e foi lá. Quando ele ouviu o grito, ele lembrou do conselho. Ele saiu daquela pensão, restabelecido e descansado, para continuar o seu caminho. Às vezes nós vamos visitar um irmão, uma irmã, às vezes nós vamos visitar um pastor ou uma igreja, e quando nós ouvimos um grito de algo que está errado, nós atentamente, como ser humano, vamos querer buscar aquilo, sabendo o que é. Aquilo pode matar a sua alma. Quando vamos visitar alguma coisa, vamos buscar o que é bom, certo? Sairemos dali recarregados pelo companheirismo dentro da palavra, porque continuaremos no caminho chamado o quê? Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Isaías 53 fala sobre esse caminho também. Isaías 53, versículo 6, ele nos lembra de alguma coisa.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, é verdade. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. Então, se hoje nós temos um caminho no qual nós podemos andar como justos, como santos, como verdadeiros cristãos, como corretos, é porque o meu erro, o seu erro, os nossos pecados recaíram sobre ele, sobre o caminho chamado Jesus Cristo. Amém. Porque ele trilhou um caminho muito mais árduo por nós. Ele sendo Deus, ele veio à terra, se tornou homem, morreu por nós, foi crucificado para que nós pudéssemos andar por esse caminho que ele deixou. Então nós não temos mérito, ele tem. Então nós temos um conselho a seguir, a sua palavra. Sem olhar para trás, é tão difícil, vamos trilhar à frente. Mas a batalha é grande, vamos em frente, irmãos, não desistam. Mas o diabo tem me atacado, vamos em frente, Deus dará graça. Mas por ali de repente é mais fácil. Não, não é mais fácil, vamos por ali. Mas eles falam assim, essas provas vêm para te dar aquela estatura do homem perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, tudo mais. Os dons que tu nasce, você carrega, mas isso tudo é conquistado. Porque para tu ter fé, tu tem que orar e acreditar. Aí Deus te mostrará essa palavra no natural e no espiritual, que te fortalece no caminho. Para tu ter virtude, tu tem que buscar. Virtudes são capacidades que não temos. Virtudes são conhecimentos, são atitudes. E para tu buscar é árduo, porque tu dispensa tempo, dedicação. E muitas vezes no buscar tu recebe reprovações e outras coisas. Mas a partir que tu adquire, tu busca o conhecimento. Aqui, ó. Este conhecimento. Não é o conhecimento da ciência lá fora, não é o conhecimento como fazer estradas, prédios, circuitos integrados, eletrônica, digital. Não. Conhecimento de Deus. Porque você não pode agradá-lo se você não o conhece. E quando você adquire conhecimento, você está mais à frente. Aí ele te mostra um atalho. Vai por aqui. Não tem que ter. Vai. Aceita. É tudo bom. É tudo legal. Jesus só quer o coração. Mas aí vai a temperança. O tempero é aquilo que te bota no alimento e te dá o gosto. Sem estragar o alimento. A temperança é de saber dizer não e rejeitar o mundo sem acusá-los, sem maltratá-los, para que eles sintam o gosto e o desejo de saber o que é mais importante daquilo que eles têm. Como você está tão feliz nessa caminhada? O caminho dele parece tão ruim, ele está embaixo do asfalto, ele está no pedregulho, ele está feliz. O que tem de especial nesse caminho? Essa temperança é de saber agir em formas das circunstâncias sem levar para o outro lado e sem se magoar. Aí tu chega na paciência e continua naquela caminhada. Aí aquele que te adula, aquele que te machuca, aquele que te cutuca, não faz com que você se exploda. Aí você segue aquele conselho de não agir na dor ou na tempestade. Eu não digo na dor ou na raiva, eu digo na emoção forte. Porque às vezes no excesso de alegria tu toma decisões erradas também. Agir no forte da emoção, tu para e pensa e leva pela palavra, aqui não vale nada. A palavra de Deus vale. E o caminho é esse é o caminho que eu vou chegar nesse. Aí tu começa a caminhar, aí tu adquire piedade, que é o mais difícil. Piedade é tu ver alguém se pôr no lugar dele, se fosse eu, o que eu estaria sentindo. Porque muitas vezes alguém chega na caminhada, ou alguém caiu e está se levantando, a primeira coisa é botar o dedo, tu errou, se tu ouvisse aquilo, tu não teria feito. Mas e se tu estivesse no lugar daquela pessoa, e estivesse voltando, ou estivesse começando, o como você estaria vendo os irmãos, como você estaria vendo a igreja, como você estaria vendo esse caminho. Às vezes tu olha e faz uma pedrinha, a gente pula por cima e ele olha, mas ó, acho como é que eu vou fazer. São situações da caminhada, que é o único caminho que é Jesus Cristo. Mas há dificuldades, elas são para nós crescermos. Não tome os atalhos, não tome os contornos. Não busque aquilo, aquela curiosidade porque é mal, busque curiosidade porque é a palavra, porque é Deus, para que possamos chegar. E se lá no finalzinho alguma coisa parecer diferente, acalme-se. Veja na palavra que tem. Não dê um passo no ímpeto. Mas eu amo aquele irmão, não sei. Acalme-se. Veja aquela palavra antes de tomar qualquer decisão. O irmão Brana deixou um exemplo quando ele falou que numa caçada o índio que o guiava o repreendeu. O irmão dá 10 passos e depois olha. O índio olha 10 vezes e depois dá um passo. Ele não falaria isso de graça. Ele era um profeta, ele tinha um dom, ele tinha temor que nenhum de nós temos.
Ele deu um exemplo claro. Então, no ímpeto da emoção, no forte da emoção, diferente do que estiver acontecendo, ignore seus sentimentos. Veja o que Deus quer. O que Deus está nos mostrando. Aonde Ele está nos levando. Não podemos tomar as decisões de forma pelas nossas emoções. O nosso coração está enganado também. Há diferença. Experiência pessoal com Deus. Parágrafo 25. E é verdade que quando o Espírito Santo desce, ele revolve a multidão a emoção. E eles são ali ungidos com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo os atinge, isso causa emoção. Tem que causar. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras imediatamente clamarão. O que poderíamos fazer? Que coisa? Quando eu penso nisso, se não clamarem, ele disse, não são as pessoas brilhando, é o Espírito Santo brilhando sobre elas, que está fazendo aquelas coisas. Isso é o que de fato acontece. Não são as pessoas, é o Espírito Santo de Deus nela, fazendo-as crer. É o Espírito Santo de Deus nela que lhes dá a liberdade. É o Espírito de Deus nelas que as faz sentir-se livres. Amém. Ah, mas o fulano aquele dia foi duro comigo, e lá na igreja ele estava lá, ungido. Ele pode errar, mas o Espírito de Deus que está nele, ele é teu irmão, ele tem uma alma dentro dele. Eu posso errar. Ah, o irmão Fernando pregou lá e agora agiu assim, te amo, não canta, o irmão Fernando pregou isso, naquilo. Eu ficarei corrigido. Eu posso não estar sorrindo na hora, porque toda correção dói, mas eu vou buscar me corrigir. Tu estará provando que é meu irmão. É o nosso dever uns com os outros. A questão é a seguinte: não podemos tomar as decisões pelas emoções, elas são traiçoeiras. Ah, mas o irmão estava lá e agora está fazendo isso. Ele estava sob unção. Você está errando agora, ajude no caminhar. Irmão, sai desse atalho que não é bom para ti, bota o caminho de Deus. Ah, mas ele fez isso. É mesmo, irmão? É mesmo? Que coisa, como é que ele está fazendo aquilo? Aí não devia nem estar lá. Deve já subiu, ainda mais como obreiro. Tia, mas é a tua postura como cristão. Se apressou para ver o que o irmão está montando a própria alma. Porque ao invés de buscar ajudar aquele irmão, você está agulhando, e falando, e criticando, e martelando. Aleluia. Então vai lá e busca, meu irmão. Aconteceu isso, não interessa com quem eu sou. Vamos voltar para o caminho. É esse. Eu assumo a culpa contigo, seu caso. Sou tão culpado por saber como você foi feito. Mas vamos voltar à palavra de Deus. O caminho é esse. Não te apresse espaço para saber o que é mal. Não pegue atalhos. E não tome decisões no flor da terra. Apenas mantenha-se no caminho. Tenha certeza que você está feliz nesse caminho, porque tu teve uma experiência de Deus. Porque se não tiver essa certeza, você tem que buscar mais a Deus. O Umbrando fala sobre isso. Não tem certeza? Você sabe que o caminho é esse. Tu está caminhando, mas você não está feliz por algum motivo? Escute isso. Escape da ira que está por vir. Vá para a cruz e clame até que seu coração seja cheio do seu espírito. Isso fará você virar as suas costas para todas as coisas do mundo e andar piamente perante Ele. Com seu coração queimando por amor a Ele. Não uma obrigação. Cristo não é uma obrigação. Para servir a Cristo é um amor que serve a Cristo. Isso lhe aperta, lhe constrange até que toda a pulsação de sua vida bate com Ele. Isso é quando você vê o pecado. Quando ele chorou sobre a terra, isso entristeceu a Deus nos dias de Noé. Quando ele viu os corações, Jesus se assentou sobre a colina e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu desejei te cobrir com asas, porém a tua hora tem vindo e tua casa será desolada. Nem Deus chegou e disse: vocês são pecadores, vocês vão queimar. Ele lamentava porque eles não aceitavam a palavra no caminho. E se você não está feliz, ele está dizendo: vá à cruz e ore até ter a experiência pessoal com Deus. Ele te dará essa felicidade de andar no caminho. Porque naquele momento de Noé, quando ele viu o pecado, ele se entristeceu. Mas ele teve amor até mesmo para os animais para botar numa arca em segurança. Que não tinham alma, quanto mais a nós temos alma. E somos feitos à sua semelhança. E muitas vezes nós subjugamos e esquecemos esses conselhos da caminhada e fizemos o que não devemos. Acabando ferindo alguém que tem uma alma valiosa. Essa alma, quando nós olhamos para o corpo, não vemos nada. Quando vocês olham para mim, vocês olham uma pessoa simples, cheia de defeitos. Quando você olha para o seu irmão ao lado, você encontra primeiro os defeitos. Mas quando você olha para a alma das pessoas, você vê mais de 10 mil mundos. Quando você olha para essa alma, você vê algo eterno, que viverá além do mundo. Quando você olha para essa alma, você é algo muito valioso. E aquele problema de você ver que essa carne,
esse véu se some na alma. Amém. O valor da alma é muito superior para nós podermos olhar. Então, se nós não estamos felizes ou não estamos na caminhada corretamente, nós devemos repensar e rebuscar. E buscar até Deus dar a experiência e nos ensinar a caminhar. Porque só existe um caminho, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E toda a Bíblia, e todos os sinais que vieram lá do passado até hoje, nos mostram que isso é verdade. E para quem iremos nós então? Não importa quão bom o exterior pareça, não há outra fundação que seja segura, senão a fundação de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira fundação sobre a qual edificar. Para quem iremos nós? Página 14, parágrafo 111. Só tem um lugar para irmos. Só tem uma forma de nos firmarmos nessa caminhada. É Jesus Cristo. Só tem uma forma de conhecermos se estamos no caminho correto ou não. O que Jesus queria? Ele está nos vendo dia a dia. O meu andar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu vestir, o meu caminhar, o meu agir quando eu estou sozinho, condiz com o que Ele quer? Aleluia. Oh, glória a Deus, condiz e está certo. Mas eu não estou feliz por quê? O que me falta? Porque as duas perguntas que eu lhe fiz a todos vocês foi o que me fizeram. Você está feliz como você está? E logo depois veio a segunda pergunta. Você tem certeza que o caminho no qual você está andando, no final você encontrará Jesus Cristo no arrebatamento? E essas todas, tudo que foi falado, tudo que foi lido nas mensagens da palavra, resumindo uma coisa: se essas duas perguntas forem respondidas, eu saberei o caminho de trilhar. Essa história é apenas para ilustrar de que o caminho é esse, não há atalhos. Que o caminho é esse, não é o que o outro faz, é o que nós fazemos. É uma experiência pessoal, eu tenho que caminhar para poder chegar no outro lado. E ainda assim seria tão parecido que enganaria os eleitos se fosse possível. Quando o diabo chegar com alguma coisa para te enganar, ainda no finalzinho, tu parar e pensar e não se levar por emoções e ficar com a palavra e poder ver a tua família do outro lado. Não só essa família aqui, mas a nossa família. Davi, que veio enfrentou Golias, Moisés, que passou o Mar Vermelho, nossa família, Josué, que enfrentou todas as batalhas, Paulo, Pedro, que caminhou sobre as águas. Chegaram, irmão Pedro, qual foi a experiência de caminhar sobre as águas? Não agora que nós estamos transformados, mas lá, tu tem que ter fé enquanto os outros ficaram no lugar. Porque ninguém comenta que tu voltou caminhando também. Conta para nós como foi. Qual foi a sensação de quando tu estava com a água pelo peito, tomar a mão de Cristo e voltar para cima? Ô Paulo, como tu caminhou e foi escoteado? Aí assim você louvou à noite, com as costas sangrando, sofrendo. Tu se manteve naquele caminho e deixou um exemplo para nós, foi a forma para os outros profetas. Chegar do outro lado e ver a nossa família espiritual, somos todos um. Saber percorrer o caminho. Há valores na alma da gente, há situações que nós vamos passar. E fica apenas aquela pergunta: nós estamos caminhando o caminho que vai nos levar a Cristo? Aleluia. Ah, mas o pastor prega, ótimo, ele está pregando bem. Ah, o irmão também prega, ótimo, ele está pregando bem. Ah, o diácono faz tanto trabalho, ótimo, ele está trabalhando. A pergunta é para ti, não para o que os outros estão fazendo. A pergunta é para a tua alma. Você está brilhando? Porque Davi não perdeu. Quando ele sofreu aquela questão que ele errou, ele não disse: Senhor, me devolve a salvação. Ele tinha a salvação, ele pediu: me devolve o gozo da salvação, a alegria da salvação. Porque ele tomou um atalho que não devia, e quando ele voltou, ele sabia que ele tinha que recuperar a experiência com Deus. Me devolve, Senhor, a alegria de viver a tua palavra, se não está tendo. Mas antes de me devolver, o Senhor me mostra se eu estou aqui no lugar. Eu estou caminhando fora da tua palavra? Não, eu estou demonstrado, então me dá alegria. Vamos analisar de uma forma tanto fria na nossa vida qual a diferença. Isso nos levará ao final a encontrar a Cristo no arrebatamento. Essa é a pergunta que me foi feita em uma conversa que me pôs a pensar. E que é uma pergunta que todos devemos fazer. Não é o que o outro está fazendo, é o que nós estamos fazendo. Amém. Ontem já era dia. Ontem na reunião, eu tinha vontade de falar sobre isso, mas eu quietinho, não deixar para falar no culto. Porque foi algo legal para mim, foi algo muito importante, porque é uma pergunta que me centralizou novamente e me fez pensar. Diferente da resposta, pare sozinho e pense, analise as duas perguntas com a tua vida, num complexo geral.
o natural, o espiritual, quando você está sozinho, quando você está fora. Porque o inimigo não se cansa de nos atacar dia a dia. Eu estou no caminho e eu estou contente como eu estou. Porque as duas respostas têm que ser sim, porque se for alguma diferente da outra, algo está errado. Aí, a partir daquele momento, nesse caminho, mas o fulano, não, peraí, não quero prestar meus pés porque não. Olha só que não falou lá, eles podem causar morte nela. É que mais fácil, não quero matar. Pode matar minha alma. Mas lá tu viu aqui, eu não quero ver nada. Eu vou primeiro pensar e orar. Se eu agir na emoção, diferente do que eu subi agora, eu posso pecar e posso perder a minha alma. Eu quero ficar no caminho de Jesus Cristo. Eu quero chegar e ser salvo. Então eu vou sempre ter comigo essas coisas. Porque duas perguntas me servem daqui por diante. Eu estou feliz e eu tenho certeza que o caminho que eu estou indo é para Cristo. O pastor tal errou, o fulano tal errou, o irmão tal errou. O meu caminho é Jesus Cristo. Não interessa o que fulano Beltrano fez, eu vou fazer pela obra ou pela palavra. Porque a mensagem que eu dei agora há pouco diz que Jesus Cristo não é uma obrigação, é amor. Então, se você está feliz com a tua caminhada, tu vai fazer na obra por amor, não pensando no que o irmão, ou no que o ministério, ou no que o pastor, ou no que alguém vai fazer. Tu vai fazer por amor a Cristo. Isso vai fazer a tua diferença. Tu vai levar o folheto por amor, tu vai falar de Cristo pro teu vizinho por amor, tu vai vir nos cultos por amor. E toda vez que tu não conseguir estar aqui no culto, por algum motivo de força maior, você vai estar sofrendo no seu coração. Porque o teu desejo por amor é estar ouvindo a palavra, porque o caminho é esse. Essa é a diferença. Essas são as perguntas que ficam para nós. Se estamos felizes e se esse caminho que estamos trilhando nos levará a Cristo. Porque podemos estar dentro da igreja e não estar no caminho correto. Podemos estar com mensagem da Bíblia embaixo do braço e não estar no caminho correto. E podemos estar no caminho correto e não estarmos salvos, porque nós estamos felizes por falta de experiência especial com Deus. Porque é uma questão de religiosidade, um conjunto de regras, e ele se torna difícil. A pergunta que me foi feita, o que Deus trabalhou comigo, eu passo também aos irmãos. Vocês estão felizes como estão? O caminho que vocês estão levando a Cristo? Porque isso fará a diferença. Isso fará união, isso mostrará amor e isso levará no caminho de Cristo. Olhe pela palavra. Não olhe para mim, não olhe para os irmãos que estão pela obra, não olhe para o pastor, olhe pela palavra. A palavra que vai levar. Porque se você tem alguma acusação contra algum irmão, tu tomou um atalho e essa pessoa pegou que errar. Se a pessoa gostar que não. Se você tem alguma coisa contra alguém do mundo que é ímpio, você continua essa pessoa se falando. Alguma coisa errada no caminho, porque aqui nos ensina a amar até os nossos inimigos. Que dirá o irmão ou alguém que está próximo. Esse livro nos ensinou a ver a palavra, ao caminho e ao que deve ser feito. Porque haviam dois filhos, um disse que ia fazer e não fez, o outro que reclamou falou e fez também. Qual que era o certo? Quantos exemplos foram dados? Quantas coisas foram mostradas para a nossa vida pessoal para dar a diferença? O que devemos fazer diante da palavra? O que devemos fazer diante de Deus? O meu caminho está certo para eu ganhar o reino do céu? É nesse caminho, é nessa caminhada que nós vamos crescer para ter essa altura do valor perfeito. Mas somente se tivermos a certeza do que estamos fazendo. Por obrigação não fazemos nada direito, mas por amor nós mudamos o mundo. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos ficar de pé. Meu Pai amado, que essas poucas palavras, Senhor, a forma que me mostraste, que cada um possa ter a certeza de estar no teu caminho, viver com alegria a tua palavra, caminhando, Senhor, contigo, dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, Senhor. Porque naquela época, quando Israel saiu do caminho, tu não te afastou, meu Pai. Tu era a tua rocha presente dando água a Israel. Era só tomarem o caminho de volta. E todas as vezes que um de nós se afasta, Senhor, tu não te afastas. Tu só não podes fazer algo porque nós, Senhor, temos o livre-arbítrio. E muitas vezes tornamos essa graça uma desgraça, nos afastando e impedindo que haja na nossa vida, Senhor. Então, Pai, se algum de nós não está no caminho, se algum de nós estiver em algum atalho,
Se algum de nós estiver caminhando da forma que não é para caminhar, Senhor, ajuda-nos a viver a Tua palavra, ajuda-nos a caminhar o Teu caminho, ajuda-nos a Te amar, Senhor. Nós precisamos de Ti a cada momento. Amém. Nós precisamos de Ti, Senhor, da Tua bênção, do Teu poder em volta de nós, Senhor, para que nos proteja e que nós possamos lembrar, Senhor, cada passo da caminhada só para o nosso ouvido, Senhor, aquele conselho certo, aquele conselho que devemos seguir. Não nos permita, Senhor, afastar-nos do caminho, Senhor, porque cada um de nós aqui tem o desejo de, no final do caminho, encontrarmos a Ti, Senhor, naquele arrebatamento, para poder Te abraçar e passar as bodas no outro lado, Senhor. Senhor, Tu és como aquele jovem, e nós somos como aquele jovem buscando trabalho, e Tu és como aquela moça, Senhor, sempre fiel, esperando. Mas infelizmente nós temos a visão distorcida muitas vezes e não vemos o que está acontecendo, Senhor. Clareia a nossa visão, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o que devemos fazer. Ajuda-nos a estar em Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a viver um pouco mais, Senhor. Que amanhã, Senhor, este culto, este lugar seja uma bênção, Senhor. Que a palavra que Teu servo tem trazido, que tem vindo trazer para nós, Senhor, que enviaste lá de baixo, seja de uma forma ungida, que cada coração possa receber, Senhor. Que cada um de nós que lembra de algum irmão, Senhor, que não está presente, possa lembrar de ligar e avisar que aqueles que estão ausentes possam estar aqui, Senhor. E que Tu possa falar a todos nós, Senhor. Acima de tudo, Senhor, que cada um de nós possa estar certo no caminho, Senhor. Possa caminhar contigo, Te amar, Te adorar, Te servir. Que cada um de nós, Senhor, possa estar corretos com alegria, firme da salvação, Senhor. Sabendo que Tu és o caminho e que nós estamos Te agradando e Te servindo corretamente, Senhor. Sem olhar para a direita ou para a esquerda, sem olhar para conselhos vãos, fora da Tua palavra, sem olhar para trás, Senhor. Sem tomar julgo por causa dos sentimentos, Senhor, das emoções, apenas nos firmando, tendo uma experiência pessoal contigo, Senhor. Vivendo a palavra dia a dia, Senhor, e abrangendo cada vez mais, acrescentando algo a essa igreja, Senhor, aos nossos irmãos, porque assim, vivendo neste caminho ao lado dos nossos irmãos, seremos uma bênção, Senhor. Então nos ajuda a caminhar assim, Senhor. Dá-nos uma união, uma força, Senhor, para isso também, Senhor. De que cada um presente nesse culto de amanhã possa ter uma bênção especial. Que hoje, Senhor, ninguém saia vazio daqui, Senhor, mas que de alguma forma essas palavras sejam aproveitadas em seus corações para poder viver e estar mais próximos de Ti nessa caminhada, Senhor. E que cada um de nós possamos estar junto de Ti, Senhor, e todos juntos abraçados naquele dia, lá em cima, Senhor, no arrebatamento, nas bodas, na eternidade de servindo, Senhor. Abençoa cada um presente, Senhor. Abençoa cada ausente que possa estar no meio do culto, Senhor. E que possamos todos recuperar, Senhor, aquilo que perdemos. Que possamos todos, Senhor, recuperar aquela parte do caminho que paramos. Que possamos todos, Senhor, recuperar o amor de cada um e o nosso amor próprio ante a Tua palavra, Senhor. Que possamos nós todos orar mais, ouvir mais e seguir a Tua palavra, Senhor. Nós Te pedimos com amor e com humildade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos